Já ouvi muita gente dizer que porque tem lúpus está começando a se programar para adotar uma criança. Porque já tem ciência que com lúpus você não pode ter filho. Quando eu vi isso pela primeira vez eu fiquei um pouco chocada. Mas eu comecei a me perguntar, será mesmo que porque eu tenho lúpus eu não posso engravidar? De fato, há algum tempo essa questão da paciente de lúpus não poder engravidar foi considerada verdade. Mas hoje, os médicos que acompanham essas mulheres já têm bem menos medo que suas pacientes engravidem. Uma das coisas que eu mais escuto dos meus médicos é que antes de eu pensar em engravidar, eu necessito de um planejamento. Tanto pela questão dos medicamentos, que tem uns que podem afetar o bebê, então é necessário suspendê-los por mais ou menos 6 meses antes do início da gravidez. Eu tenho que desmamar, no caso, 6 meses pelo menos, né, antes do início da gestação. Tanto também pela atividade da doença, que é recomendado que você também esteja mais ou menos 6 meses com a remissão da doença. E essas coisas são aconselháveis especialmente para os pacientes que já tiveram problemas renais, pois a gravidez pode sobrecarregar seus rins. Depois de confirmada a gestação, se inicia as sessões de pré-natal, que são extremamente importantes, porque é nas sessões de pré-natal que vocês podem constatar com antecedência algum possível problema e conseguir contorná-los ainda em tempo. 1 em cada 5 gestantes lúpticas apresentam hipertensão durante a gravidez. E isso pode ser um risco muito grande para a pré-eclâmpsia. E isso é um quadro bem mais comum entre as pacientes lúpticas que são fumantes ou que tiveram problemas renais, o que pode vir a causar o aborto espontâneo. Ainda que haja um problema incontornável e a gestação venha a ser interrompida, é necessário lembrar que aborto espontâneo é um quadro muito comum, principalmente no primeiro trimestre da gestação, mesmo até entre pacientes totalmente saudáveis. O risco que está de fato associado à gestante lúptica é o parto prematuro. Cerca de 1 em cada 3 nascimentos acontece antes da 37ª semana da gestação. Com isso, é necessário ficar de olho para os sinais de um parto precoce. Entre os sintomas estão dores nas costas, pressão pélvica, líquido ou sangue escorrendo pela vagina, cólicas abdominais e contrações irregulares. Qualquer que sejam os sintomas, procure o seu obstetra. Embora uma gravidez lúptica seja mais sujeito a complicações, o risco de gerar uma criança com qualquer que seja a anomalia é o mesmo do restante da população. E para garantir que essa criança venha ao mundo extremamente saudável e dentro do tempo previsto, é necessário muito descanso, uma alimentação saudável, que se hidrate bastante, que evite o ganho de peso durante a gestação e principalmente sejam conscientes, principalmente porque uma paciente de lúpus não era para fazer essas coisas. Abdiquem do fumo e do álcool, pelo amor de Deus. A questão do parto fica a cargo do obstetra, né, que vai saber escolher o melhor parto, levando em consideração o estado da mãe e do bebê. E é por essas e outras situações que é muito importante escolher um bom obstetra, principalmente algum que já tenha experiência com gravidez de risco ou até mesmo gravidez lúptica, uma vez que há a probabilidade de acontecer algum imprevisto durante a gestação. Então é sempre bom estar certificada que o profissional vai saber como atuar num contratempo que possa vir a acontecer. Em alguns casos, a doença chega a entrar em atividade após o parto. Isso devido ao grande estresse que é inerente à situação que a mulher está vivendo naquele momento. Sem contar toda a mudança de rotina, de sono, a preocupação de estar com um serzinho tão pequeno sobre a sua responsabilidade, principalmente se as mães forem de primeira viagem. Nesse momento, uma das coisas mais importantes para a mãe, principalmente, é a presença do pai da criança e dos familiares, para ajudar nesse momento de tensão, diminuir, na verdade, essa tensão, né? E evitar que esse lobo acorde. Uma quantidade muito pequena, cerca de 3% dos nenéns, nascem com lúpus neonatal, que não significa dizer que é o mesmo lúpus da mãe. Uma das grandes diferenças é que, na maioria dos casos, esse é um estado transitório do bebê. Com cerca de 6, 8 meses, esses sintomas desaparecem do neném, assim, normalmente, naturalmente. Desse caso do lúpus neonatal, eu conto pra vocês mais detalhadamente, né, em um próximo vídeo. Mas de antemão, é bom saber que não é porque a mãe tem lúpus, a criança também vai ter. Gravidez é sinônimo de bênção. Não percam a esperança nem a fé que a sua criança vai nascer super saudável e super feliz. Bom, meus amores, o Ponto de Lúpus de hoje fica por aqui. Se gostaram desse vídeo, dá aquele like. Aproveita já que tá por aí sem fazer nada, ainda não é inscrito no canal. Vem aqui embaixo e se inscreve pra gente ficar mais juntinho. Aproveita e ativa as notificações, que assim você fica por dentro dos próximos vídeos que vai sair aqui no canal. Um beijo no coração de vocês e até a próxima. Se gostaram da Lala, dá aquele like pra ajudar. Tchau!